Boa noite, irmãos e irmãs. Sintam-se bem acolhidos no auditório online do Centro de Estudo Espírita Allan Kardec e AME Mossoró. Para iniciar nossas atividades de hoje, vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem número 15. Conversão. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus, Lucas 22, capítulo 22, versículo 32. Não é tão fácil a conversão do homem quando afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomenda ao pescador de Cafarnaum confirmasse ao irmão da fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa, que era singela, para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão Pedro presenciou acontecimentos assombrosos, viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbraram-se com a visão do Messias transformado no Tabor, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro, e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por mais convertermos somente nessas condições, estaremos habilitados para o testemunho. Ora, a mensagem nos revela o quão é difícil a conversão íntima do ser humano. A transformação não é um processo simples, é laborioso. Para uma leve ideia, teremos assim: vejamos a condição do mais ativo companheiro do apostolado de Jesus, Simão Pedro, como diz a mensagem. Ora, portanto, a nossa caminhada ainda é muito longa. Temos muito trabalho, fé e esperança. No clima da mensagem, vamos fazer a nossa prece, vamos fechar um pouco nossos olhos, nos concentrar, dizer: Deus Todo-Poderoso, amoroso Mestre Jesus, reunidos em sintonia, estamos rogando a vossa bondade, que nos envie bons fluidos para apreendermos os ensinamentos desta noite, e pedimos ainda, Senhor, que muita tranquilidade e luz para que o palestrante possa nos transmitir com facilidade suas reflexões. Que Deus nos abençoe agora e sempre. O nosso palestrante de hoje é o irmão Geiso Freire, presidente da AME Mossoró. O tema de sua palestra é Depressão na Visão Espírita. Com a palavra do nosso palestrante. Boa noite, Xaxá. Boa noite,
meus irmãos e amigos aqui da AME Mossoró e do Allan Kardec. Então, é interessante a gente falar que esse mês é um mês que a gente dedica à prevenção do suicídio, uma campanha aí das instituições ligadas à saúde mental, Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, de Psicologia, então, diversas entidades também que trabalham com a prevenção, né, disso que tem dizimado muitas vidas, né? E a depressão, a gente trouxe exatamente como uma forma de conscientização e de esclarecimento a todos os irmãos e a todos nós que convivemos com sintomas da depressão ou então com parentes e que podemos agir, né? Sempre podemos agir de alguma forma, tanto na prevenção, mas também na terapia. Então, a ideia é a gente trazer a visão espírita da depressão para realmente contribuir na terapêutica desses pacientes, dessas pessoas que tanto necessitam de um suporte, mas principalmente um suporte para a sua transformação, né, um caminho. E o Espiritismo é um desses caminhos que pode ajudar essas pessoas que passam por essa patologia, né, por esse problema ao longo da sua encarnação. Só para mostrar a importância da depressão em termos epidemiológicos, né? Então, a gente pode falar que ela é considerada uma epidemia no nosso século, né? Além da depressão, também a ansiedade, as patologias, né, ligadas à saúde mental. E os números são alarmantes, né? A OMS nos traz mais de 300 milhões de pessoas no mundo com quadro depressivo. E no Brasil, isso corresponde a 11 milhões de pessoas. Isso eu trago para mostrar a relevância do tema e, como espíritas, não devemos fechar os nossos olhos e sim trazer ao debate, ao esclarecimento essa temática para a gente ficar a par do que é que a gente pode fazer para ajudar os nossos irmãos e a nós mesmos, né, na prevenção e no combate à depressão. E qual seria a visão médica espírita para esse transtorno, né, afetivo do humor? Um humor deprimido, né, com sintomas negativos, geralmente. E aí, a gente pode trazer, dentro do contexto espírita, uma visão reencarnacionista, onde, como a hipótese da reencarnação poderia explicar a gênese de inúmeros sinais e sintomas clínicos da depressão. A proposta nossa hoje é exatamente trazer essa visão médico-espírita da depressão para, geralmente, a gente trazer uma forma de esclarecer, né, e entender que, muitas vezes, na prática médica tradicional, nós tratamos os danos, os efeitos da doença e não vamos diretamente na causa. E isso, com certeza, não é curativo, é meramente paliativo, onde você bloqueia os sintomas, os efeitos daquela doença, mas a gente não trata realmente o que está causando o processo de adoecimento. Então, por definição, a depressão é esse humor persistentemente rebaixado, né? Apresenta-se geralmente como uma tristeza, aquela angústia no peito, uma sensação de vazio, e boa parte delas também vai ter uma redução da capacidade de sentir satisfação, de sentir um prazer de fazer as coisas, de viver, e isso geralmente dura pelo menos 2 semanas, né? Aqui a gente tem que fazer uma diferenciação dos processos reativos, né? Então, muitas pessoas, elas passam por luto, por um processo de perda, por exemplo, e vivenciam a tristeza, né? E isso aí é uma emoção natural e não é considerado uma doença. Muitas vezes as pessoas confundem esses processos reativos da própria depressão em si. Algumas doenças orgânicas, elas podem também levar a sintomas, né, a tristeza, mas isso aí são quadros secundários. Não se enquadraria na depressão clássica,
que seria nesses casos que a gente percebe. Então, é comum hoje a gente ver pessoas apresentando esse tipo de sintoma, inclusive descrevendo que não sabe definir essa angústia, esse mal-estar, esse desconforto, e que termina se configurando um quadro depressivo, que persiste por pelo menos 2 semanas. Então, é isso aí a gente configura a depressão conceitualmente no diagnóstico médico. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa ideia para não confundir com somente emoções que são passageiras e na fase da vida que a gente, por exemplo, passa por uma separação, né, um divórcio, uma situação que vai nos levar a uma tristeza. Isso aí, não sendo duradouro, não entra, não se enquadra no processo depressivo, é somente algo reativo. Inclusive, a gente deve hoje, nos dias atuais, encarar de forma natural. Muitas pessoas, elas não querem ver o outro triste, por exemplo, né? Já coloca isso como sendo uma depressão, e isso não é verdade. A gente não pode banalizar o conceito de depressão, ao mesmo tempo, não minimizar quando você tem um quadro já bem definido, um diagnóstico, e aí sim fazer uma abordagem correta, né? Então, primeiramente, vamos falar então dessa definição. E aí, muitos sintomas vão surgir, né, ao longo do processo, como sentir-se triste, perder o interesse, uma perda de peso sem fazer dieta, ou até um ganho, dormir mais demais ou então de menos, um distúrbio no sono, sensação de cansaço, inutilidade, sensação de estar irritado, ter dificuldade de se concentrar, ter pensamentos frequentes de morte e suicídio. Então, tudo isso aí faz parte do quadro depressivo, né? E a gente costuma dizer que a depressão, existe um ciclo, né, que retroalimenta os outros, né? Existem os sintomas no corpo, como a fadiga, sensação de letargia, de lentidão, distúrbio do sono, como eu já comentei, aquele choro inapropriado, onde a pessoa não tem motivo para estar chorando, ou tem um desejo de chorar constantemente, sem nenhum motivo aparente, né? Pode influenciar nas nossas emoções, levando a tristeza, a raiva, a perda de interesse, né? Os nossos pensamentos geralmente são repetitivos, ruminantes, onde a gente fica focado numa autocrítica, numa culpa exagerada, no pessimismo, nos pensamentos sobre a morte, e os pensamentos ficam aquela ruminação, repetindo na nossa cabeça, né? E às vezes também comportamental, onde o indivíduo, inclusive, é a segunda causa de afastamento do trabalho, né, é a depressão, onde as pessoas que têm depressão, elas se afastam das atividades normais, inclusive as laborais, né? E a questão dos hábitos, né, que terminam mexendo com os sentimentos, bloqueando os pensamentos, ou seja, a produtividade zero. Então, isso são processos que vão se retroalimentando, ou seja, você tem uma queixa no corpo física e isso leva a você não ir para o trabalho. Você não ir para o trabalho, afasta você do contato com outras pessoas, te deixa mais triste, te deixa irritado muitas vezes, a perda do interesse realmente de ajudar, de se ajudar, né, desânimo, começa a ter uma autocrítica. Então, isso aí está tudo conectado. E isso é o que faz com que a depressão seja difícil de ser tratada, porque envolve diversos aspectos do ser humano, né? Isso aqui no contexto médico já bem conhecido e descrito, onde não é somente uma questão emocional, não é só uma questão de pensamentos, de corpo e comportamento, mas é todo esse conjunto que dificulta uma terapêutica adequada e realmente a cura da depressão. Então, entendendo como é que acontece a depressão, a gente pode buscar quais seriam essas causas, né? Que a gente pode ter de causas, né? Pela medicina, né, pela visão materialista, científica que nós temos hoje, nós sabemos que existem alterações bioquímicas cerebrais, como redução de neurotransmissores, como a própria dopamina e serotonina. Só que a dúvida da gente é se isso é realmente a causa ou é consequência de uma alteração da nossa mente, né? E as questões psicossociais também, de grande importância, que são
as nossas vidas de relações, os nossos conflitos existenciais, as nossas perdas, tudo isso aí está envolvido também no início do desencadeamento da depressão. Além dos traumas emocionais e físicos, ou seja, passar por situações de difícil você superar, difícil superação, abusos de todo tipo. Então, isso tudo leva, no conhecimento médico, né, exatamente ao início da depressão. Só que aqui a gente quer trazer uma ampliação desse modelo, na visão mais que existe mecanicista, biológica, da medicina tradicional, incluindo aqui 2 pontos importantes na causa da depressão. O primeiro é o perfil do espírito que vem para reencarnar. Compreendendo que existe a possibilidade de termos muitas vidas, então, isso vai ter consequências morais importantes. Porque, mesmo a gente não lembrando das últimas vidas, mas lá no nosso íntimo, nós carregamos essas culpas, carregamos nossas más inclinações, e somente isso já é suficiente para, no nosso perfil, muitas vezes repetitivo, eu vou colocar aqui alguns exemplos em seguida, de como encaramos os nossos desafios cotidianos, nos faz, muitas vezes, repetir os mesmos erros do passado, né? Falhas morais que levam ao segundo ponto, que também deve ser considerado na saúde mental, que são as interferências espirituais, que nós chamamos no espiritismo de obsessões, né? As interferências dos desencarnados sobre os encarnados, que, com certeza, o perfil daquele espírito, muitas vezes renitente em algumas falhas morais, como todos nós que estamos nessa vida ainda em processo de aprendizado, vai ser um alvo fácil, né, para inimigos do passado estarem ali próximos, até pela própria sintonia que vai acontecer, devido exatamente a esse perfil que nós trazemos já, espiritualmente falando, das últimas encarnações que nós vivenciamos, ou seja, as coisas não mudam de forma muito rápida, nós estamos aqui para aprender e a superar. Então, a gente vai entender o ser humano de uma forma muito integral, que nós chamamos, mais completa, suas realizações morais, né? Entendendo que existe um corpo espiritual, ou perispírito, que ali vai estar depositado memórias de outras vidas, né? E vai estar também as vibrações energéticas, tanto do próprio indivíduo, como de interferências exteriores. E aí, consequentemente, se somos pessoas que já trazemos boas tendências para a prática de uma atitude mental mais otimista, com certeza iremos preservar o nosso corpo espiritual de forma íntegra e saudável, repercutindo no nosso corpo físico, gerando também uma saúde de forma integral. Por outro lado, se nós temos pensamentos autodestrutivos, e aqui a gente fala não somente na ideação suicida, mas antes de chegar à ideação suicida, nós já mentalmente já temos pensamentos negativos em relação a tudo que acontece em nossa vida, né? O pessimismo exagerado, o coitadismo, né? Então a gente vai percebendo que isso vai levando a um dano ao nosso perispírito, mesmo não tendo um efeito físico imediato, apesar que aqueles sintomas que apresenta-se de forma às vezes não compreendida pelos médicos, né, está representando uma lesão no nosso perispírito. E isso vai sendo fortalecido até levar, inclusive, a doenças físicas, né? Mas, realmente, a depressão termina sendo o pior impacto dessas sintonias negativas. Na abordagem médica espírita, a gente vai lembrar que no perispírito estão guardadas essas memórias, os nossos arquivos, né? E a partir disso, a gente vai compreender o porquê
das nossas mazelas na nossa atual encarnação, né? Existe um porquê disso acontecer. Nada acontece por acaso, né? Então, muitos ficam se perguntando por que eu tenho essa vida, por que eu tenho esses desafios, porque Deus nos trouxe determinada situação na vida para enfrentar. Então, tudo tem um porquê e estão dentro das leis divinas, né? E o nosso pensamento, ele está diretamente ligado ao nosso próprio espírito imortal, né? Consequentemente, temos que nos preocuparmos com o que nós estamos pensando, com a nossa sintonia cotidiana, e aí entender que não existe morte. O que existe é uma desencarnação, mas a vida vai continuar, e ela vem de forma contínua desde os primórdios, né, da nossa existência. Então, essa compreensão nos dá uma perspectiva de que não tenho somente essa vida, né? Eu vou ter, inclusive, outras oportunidades, mas que eu tenho que aproveitar ao máximo essa que nos foi oferecida, porque estamos aqui para cumprir a lei, né, divina da evolução, né? A evolução em todos os aspectos, moral, espiritual, inclusive material, né? Então, nós sabemos que no dia a dia nós encaramos alguns desafios, né? A vida vai nos trazendo a partir de uma perspectiva de compreensão da integração dessa nossa vida com as anteriores. Então, o que nós escolhemos hoje, muitas vezes, é o que a gente já fez isso em outras vidas. Então, no dia a dia, quem é que não tem frustrações, né? Na vida moderna, onde o acesso às informações, o outro expõe nas redes sociais e nos leva a desenvolver uma inveja, um sentimento de que não conseguir aquilo que o outro tem, né? A visão hedonista, consumista da modernidade, onde as pessoas pensam somente no prazer e no consumo dos bens materiais, com certeza amplificou as frustrações no mundo moderno, com a internet e com as redes sociais. Então, como é que eu vou lidar com essas frustrações? Geralmente vai ser como a gente lidava nas outras vidas, né? Nós estamos aqui recebendo essas situações para exatamente mudar esse padrão, mas a gente não consegue mudar. Muitas vezes continuamos repetindo na mente a ideia negativa de que estamos passando por uma situação em que a gente não consegue ter o poder para mudar aquela situação, e a frustração fica muito pior, levando a uma situação que a pessoa desenvolve uma raiva, né, daquele momento, daquela situação que vive, onde não consegue lidar com a impotência de atingir uma meta que foi imposta, geralmente uma meta que tem a ver com as questões materiais, né? Com essa raiva, nós iremos passar a um processo de baixa, redução do padrão vibratório, né? E isso é realmente um prato cheio, né? Já que desenvolvemos esse padrão de vítima das situações, né? Vítima do mundo, das pessoas, dos inimigos, inclusive dos desencarnados. E essa posição de vítima leva a conexões negativas, né? Então, nossa mente ela vai se conectar exatamente com aqueles irmãos que estão no outro plano e que em outras encarnações nós praticamos algo de errado com eles e, consequentemente, eles estão se aproximando de nós. No momento que a gente baixa o padrão vibratório, entra nesse padrão de vítima, de sofrimento eterno, que já fizemos em outras vidas, e isso explica o porquê desse padrão, então nós estaremos nos conectando com esses espíritos, né? Com esses desencarnados. E aí está tudo pronto, né? O script aí para eles conseguirem o que desejam, que é exatamente destruir essa nossa vida, essa nossa encarnação, incutindo e fortalecendo ideias de suicídio, né?
que muitas vezes pode ser realmente executado. Então, esse ciclo aqui vicioso, ele pode ser quebrado, né? A gente traz aqui como, de forma muito didática, assim, de compreensão, que isso vale não somente com as frustrações, mas com todos os desafios da nossa vida, né? Tudo aquilo que a gente é contrariado de alguma forma. Então, como a gente vai encarar, vai levar a um adoecimento ou não, porque o adoecimento está presente exatamente por essas interferências, tanto de nós próprios, como também de alguma entidade desencarnada. Então, é fundamental a gente entender como acontece tudo isso e mostrando a importância, né, das nossas escolhas. Nós estamos com novas oportunidades para escolhermos diferente, né, de uma forma realmente que traga um benefício para o nosso progresso e que não nos estagne ou nos leve a sucumbir, né, às influências negativas em todos os campos, não só dos desencarnados, porque a gente sabe que hoje temos muitos encarnados que também nos influenciam negativamente, né? Compreendendo esse mecanismo e inserindo nesse mecanismo a ética espírita, entender que precisamos de uma ajuda. Não adianta, depois que a gente desenvolve a depressão, depois que ela está instalada, não adianta ficar somente com um aspecto. A gente viu aí que ela é multifatorial, existem muitos fatores envolvidos, e toda doença que é multifatorial, ela precisa de vários também mecanismos terapêuticos para conseguir ser debelada, né? Então, e a gente inseriu aí a compreensão da reencarnação e as influências espirituais que levam a processos obsessivos. Então, inicialmente, como é uma doença que vai se manifestar também no nosso próprio corpo, no nosso cérebro, é importante duas coisas fundamentais que é defendida pela medicina, né, pela psiquiatria. Primeiro é a psicoterapia, porque é preciso explorar aí a nossa mente, como a imagem nos mostra, abrir a nossa mente para a gente ressignificar os nossos traumas vivenciados, compreender que nas situações que nós vivemos na vida passada ou nessa própria vida, na nossa infância, e ao longo de toda essa vida, dessa encarnação, esses fatos podem ser vistos de uma forma diferente, suavizando esses processos traumáticos. E a ideia não é a gente esquecer, mas que a gente ressignifique através da psicoterapia exatamente a melhor compreensão desses fatos vivenciados, que estão no nosso repositório de memórias e que muitas vezes é desencadeado quando nós passamos por situações na nossa vida quando adultos. Além disso, os medicamentos, como os antidepressivos, estabilizadores do humor, eles são fundamentais, porque a gente aprende no Espiritismo que as doenças, mesmo sendo de caráter espiritual, energético, mental, ela passa um tempo, ela começa a gerar uma interferência no nosso próprio cérebro. Isso é mostrado pelos estudos da ciência com a redução dos neurotransmissores, ou seja, é preciso de medicamentos que consigam agir lá. E aqui a gente reforça que as AMEs e os centros espíritas devem reforçar a todos os pacientes que mantenham seus medicamentos. Nunca a terapia complementar espírita vai sobrepor e substituir os medicamentos. Quem faz esse tipo de orientação está sendo irresponsável e pode levar, inclusive, na suspensão abrupta de alguns medicamentos, a um suicídio. Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa observação. E Joana de Ângeles nos diz, inclusive, que abdicar do tratamento medicamentoso ou interrompê-lo por qualquer motivo produz resultados danosos à recuperação do paciente, podendo levar o distúrbio a um estado de cronicidade, ou seja, não fazer o que o médico, o psiquiatra orienta, pode trazer um dano muito grande ao indivíduo. O uso irregular dos medicamentos, né, de forma inadequada. Então, aqui a gente reforça a importância da terapia
tanto a psicoterapia como a farmacoterapia no processo depressivo. Só que não é só isso. Isso é o básico e precisa ser feito, né? Inclusive com profissionais que tenham a capacidade para lidar exatamente com esses quadros. Só que, além disso, aqui a gente vai trazer o aspecto que ele ia ampliar, até porque o objetivo aqui não é falar do mecanismo de ação dos antidepressivos, ou até da psicoterapia, mas das terapias complementares, inclusive terapias complementares espíritas, que podem ajudar os indivíduos que estão no processo depressivo, né? Então, a primeira é a prece. Então, se a gente viu que um dos mecanismos no modelo médico espírita é a sintonização com entidades negativas, uma intuição que vai nos prejudicar, então a gente tem que fazer o antídoto. E o antídoto para isso, que vai prevenir, né, é a prece. É nós nos sintonizarmos com as forças do bem, né? Manter esse grau de sintonia positiva que leva a uma prevenção, realmente, das interferências que fazem um agravamento do quadro depressivo. O uso de fluidoterapia através dos passes da água fluidificada, então, são mecanismos que a gente defende a partir dos estudos, inclusive estudos recentes, mostrando o benefício do passe espírita, publicados em revistas científicas, nos processos depressivos, né? Tanto processo depressivo como de ansiedade, além de outros estudos usando também o reiki e terapias bioenergéticas, com essa finalidade. É importante também não somente a prece, ou então frequentar, ou ir a um centro espírita, tomar um passe, mas também as atitudes, né, o nosso cotidiano. Não adianta a gente passar 1 hora por semana no centro espírita e quando a gente sair, a gente continuar com atitudes negativas, ou seja, reproduzindo esse padrão do mundo moderno negativo. Então, a gente tem que ter ações que mostrem a nossa busca por elevação, né? Leituras edificantes, escolher essas leituras de forma adequada, né? Muitos casos vão precisar da desobsessão, isso numa casa espírita, através do atendimento fraterno, é possível fazer uma triagem e ser encaminhado para o trabalho mediúnico, mas a gente sempre lembra, né, e eu participei muito tempo da mesa mediúnica, é importante a conscientização do assistido de que não adianta fazer desobsessão se não existe essas atitudes mentais modificadas para uma mudança e um afastamento, né, daqueles que estão aumentando e potencializando aquele dano. Então, é preciso a reforma moral, é preciso uma mudança verdadeira. Então, sem isso, a gente não consegue resultados, né? Então, além disso, temos também a arteterapia, atividade física, meditação. Então, são terapias complementares que conseguem desenvolver uma autopercepção corporal, um cultivo da mente, uma desconexão, né, das entidades que possam estar nos intuindo de forma negativa. Então, cuidar do corpo e da mente, né, a gente pode dizer assim, né, às vezes o desleixo com o corpo leva também a processos de fadiga. Então, tudo isso aí faz parte da terapêutica, que a gente espera que seja aplicada e oferecida a todos aqueles que passam por um processo de depressão, né? Então, além da terapia tradicional, a gente tem que inserir a terapia complementar para realmente termos melhores resultados. Não adianta a gente tratar somente o efeito, o dano, se a gente não for diretamente na causa. Então, a psicoterapia e a mudança, né, de atitude perante os nossos desafios, as nossas frustrações, com certeza vai ser o caminho para a gente se libertar desse mal, né? E aqui eu trago também a mensagem de Jesus, né? Ele vai nos lembrar que é preciso nos conhecermos mais, né? Entender que nós somos muito mais do que um corpo físico. Ainda estamos mais conectados à matéria, da nossa própria vida nesse plano, mas a nossa realidade, ela é transpessoal. Ela ultrapassa os limites do nosso corpo
e inclusive do nosso ser, já que fazemos parte do universo que está completamente conectado. Então, nós somos espíritos imortais, né? Nós não nos resumimos à matéria, ao que nós temos em corpo físico. Então, quando nós conseguimos despertar para essa realidade, isso com certeza vai nos poupar de muitas preocupações e conexões negativas que levam aos processos depressivos e também aos processos ansiosos, né? Ao medo do futuro, né? Então, nós somos imortais. Mensagem de Jesus que é a essência, realmente, da vida espiritual. Então, o reino dos céus é a vida do espírito, né? A gente entende como espírita essa compreensão e essa interpretação da mensagem de Jesus. E o que é que nós temos lá no Evangelho? E somos convidados a praticar. Primeiramente, valorização da nossa vida. Não devemos desprezar o bem que nos foi ofertado por Deus, né? E isso é uma coisa que a gente gosta sempre de lembrar, né? Muitas pessoas banalizam a vida, tomando atitudes de risco para a sua própria vida. Isso também se torna um suicídio, mesmo que não seja direto. Usar sempre os recursos éticos que nos estão acessíveis, né? Praticar os atos que a ética nos guia, uma ética universal. Às vezes pode ser moralmente aceitável realizar determinada coisa, mas que eticamente de forma universal inaceitável. Valorizar a nós próprios, né? Manter a autoestima, algo que é perdido nos processos depressivos. Então, reduzir a nossa culpa, reduzir a nossa auto-obsessão, ou seja, nossa própria mente influenciando na nossa vida. E sempre buscar se aprimorar. Não devemos nos estagnar, senão a nossa vida ela perde um sentido, né, do que nós estamos, o que é que nós estamos fazendo aqui, né? Portanto, a gente fazer essa reflexão, mas o Evangelho vai nos convidar, né? E quais são as ferramentas que o Evangelho, os recursos que o Evangelho nos oferece? O primeiro é o amor. Amor próprio, a autoestima, mas também o amor ao próximo, aqueles que necessitam do nosso convívio. Sempre buscar essa visão mais otimista da vida. Vou dizer que a pessoa depressiva, ela vê o mundo como com um filtro de preto e branco. O convite é para a gente tirar esse filtro e voltar e colocar um filtro colorido, né? Voltar a ver a vida com todos os tons que ela nos oferece, né? Sendo mais otimista com a vida, não procurando sempre os defeitos, não procurando sempre as culpas, relevando seus próprios erros e os de outrem, né, de outras pessoas. Então, isso tem uma visão mental otimista, né? Realmente acreditar e desejar alguma mudança, a superação de alguma adversidade, acreditar que as coisas vão melhorar, né? Para manter, então, essa harmonia mental. As passagens do Evangelho ao longo do o exemplo que Jesus nos trouxe, né, das suas mensagens, das suas parábolas, exatamente para a gente entender a importância dessa harmonia, né, a importância das coisas que são do espírito, e que às vezes a vida pode estar muito atribulada, mas a gente consegue manter essa harmonia. Buscar o autodescobrimento, se conhecer um pouquinho mais, né? Não ter medo de quem nós somos. Nós ainda somos imperfeitos. Essa é a natureza humana, sermos imperfeitos. Costumeiramente, nós queremos ser perfeitos. Não queremos errar. Então, isso a gente tem que se descobrir. Que nós temos um lado ainda sombra, que vai fazer parte da nossa vida por muito tempo. E que não tem problema. O importante é a gente manter também a nossa luz. E aprender com esse nosso outro lado, né? Entender que
moderna, ela é muito doentia. A pessoa só consegue olhar para dentro de si, né, e não consegue olhar para fora, ver a realidade social, o convite do Evangelho é também a gente ampliar para uma visão mais transpessoal, né, compreendendo que estamos todos conectados, estamos todos no mesmo barco, nesta casa, que é este planeta, apesar de ser um momento temporário na vida física, mas que manteremos essas conexões ao longo da eternidade. E isso, com certeza, vai ampliar nossa percepção e vai nos tornar espíritos conscientes, né? A gente sempre lembra, né, quando a gente fala de saúde, que a gente, na visão espírita, a gente entende o ser humano como essa inteligência criadora, né? Nós somos co-criadores de tudo. Deus é o maior, o criador, mas nós somos co-criadores. Mas apesar de termos todo esse potencial, temos a natureza humana que nos faz humanos. Isso tem a ver com a nossa racionalidade, mas também com as nossas emoções, nossos sentimentos e as nossas imperfeições. A gente tem uma parte que é material, mas também nós temos a componente espiritual, que ele está nesse processo evolutivo. O princípio inteligente ele veio de todos os reinos mais inferiores, como nós costumamos dizer, até o reino nominal. E aqui nós estamos, né? Então, nós temos os elementos necessários para o nosso progresso. Especialmente na visão cristã, existe a moral do amar ao próximo como a nós mesmos, por exemplo, que é a lei maior. E assim a gente vai desenvolver a percepção de que existe um contínuo. Não temos somente essa vida, tivemos outras no passado e teremos outras para frente. Então, a reencarnação ela vai aí encaixar como o mecanismo de entendimento dessa realidade, do que é que nós somos, das nossas más inclinações. Tudo tem um porquê. O que acontece é que as pessoas não querem saber que em outras vidas eram pessoas que tinham atitudes inaceitáveis. E hoje a gente continua com essas más inclinações, mas a gente não quer aceitar ainda essas imperfeições. Se a gente conseguir entender esse homem de forma integral, como Joana de Ângeles nos traz, nesses aspectos todos, com certeza seremos pessoas melhores. Iremos despertar desse adormecimento profundo, né? E claro que eu não deixaria de falar hoje especificamente na questão do suicídio. Casos que surgem, e nós temos uma orientação de que parar de ter esse preconceito de falar do tema. A gente tem que relembrar que o Espiritismo ele tem muito a contribuir no sentido de desestimular as pessoas à prática do suicídio. E eu sempre trago nas palestras sobre suicídio essa pergunta, né? Por que não devemos praticar o suicídio? Isso é um esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, né, pontos importantes e que a gente esquece, ou então quem não conhece ainda vai estar tendo a oportunidade de conhecer, né? Como responder essa pergunta, né? Então, a gente vai ter algumas observações importantes, né? A primeira, aquilo que a gente já falou ao longo da nossa conversa de hoje, que existe uma reencarnação. Consequentemente, estamos vivenciando uma, e se cometermos o suicídio, não iremos realmente morrer, né? Iremos continuar vivos, só com aquele remorso, carregando aquele remorso, a culpa dos irmãos, nossos entes queridos que deixamos para trás, né? Então, a própria reencarnação é um motivo para a gente não praticar o suicídio, né? Então,
teremos a eternidade para superar essas nossas dificuldades. Não precisamos ficar desesperados, como acontece. Claro que quem está vivenciando os problemas tem uma perspectiva diferente, mas é para a gente despertar. E que nós estamos passando por as dificuldades exatamente para aprender. Não deve desistir daquilo que nós escolhemos, das provas que nós escolhemos para essa vida. Né? É preciso enfrentar, praticar o bom combate, né? A buscar essas mudanças. Né? Sabemos que muitos pensamentos negativos estão associados com as influências espirituais, então é importante avaliar se existe alguma obsessão, alguma interferência espiritual que possa favorecer esses pensamentos negativos, atentar contra a própria vida. Né? Todos nós precisamos evoluir. Então, iremos evoluir se nós conseguimos entender que os desafios da vida são para o nosso aprendizado e que, se a gente superar, será uma conquista do nosso espírito. Né? Então, essa vida tem que ser valorizada a todo custo. Nós temos aqui, nessa vida, a melhor versão que nos foi ofertada. Nós passamos por muitas coisas em outras vidas, mas nessa vez, Deus nos ofereceu a melhor versão. Né? Talvez a gente não tenha essa mesma versão nas próximas oportunidades. E essa encarnação, ela é única. Então, vamos vivê-la, vamos valorizar a nossa vida, vamos aproveitar todas as situações para a gente aprender, inclusive com os nossos erros. A gente costuma dizer que aprendemos mais com os erros do que com os acertos, porque os erros nos fazem refletir, né? Os acertos, eles passam despercebidos. Até a gente fica até chateado, porque alguém pode dizer assim, mas ninguém valorizou o meu acerto. Né? Mas o acerto está dentro do que está programado. Já os erros não. Né? Os erros a gente vai realmente ser uma forma da gente compreender. Então é preciso superar. É preciso tirar essa carga que nós carregamos, muitas vezes de culpa, de desânimo, de pessimismo. Né? Eu trago aqui de sugestão 3 livros, que foi em cima desses livros que a gente está trazendo o tema de hoje. Um deles é Transtornos Mentais, de Sueli Schubert, é esse aqui. Outro livro, 2 livros da AME Brasil, uma nova atualização do Saúde Integral, uma interação de ciência e espiritualidade, que foi organizado por Márcia Colasanti, lá de Santos, e que tem vários autores com vários temas, um deles sobre depressão. E mais recentemente, a gente tem o livro organizado por Gelson, Luiz Roberto, também da AME Brasil, as contribuições de Joana de Ângeles, né, para a análise dos transtornos mentais. Então, uma compilação dos estudos de Joana de Ângeles, é uma perspectiva espírita, né, da compreensão dos transtornos mentais. Então, eu convido a todos a fazer essa leitura, a se aprofundar, né, compreender o que é realmente a saúde. Né? Então, para finalizar, a gente traz uma frase aqui do Flávio, lá de Santos, que trabalha com terapia, né? E eu acho que resume um pouquinho o que a gente quis trazer hoje de mensagem em relação à depressão. Né? A gente tem que buscar a nossa felicidade. Né? E a gente está aqui nessa vida para sermos felizes. A gente sempre diz isso. Alguns acham que a gente está para sofrer, né? Mas é uma perspectiva, né? São perspectivas negativas. Então, a felicidade, ela consiste em 3 coisas simples. Primeiro, transformar problemas em oportunidades de aprendizado. Então, quantos de nós transformamos esses problemas em oportunidades? Muitos transformam problemas em algo insuperável, né? Mas muitas vezes a gente está recebendo essa oportunidade, né? E que nós escolhemos.
Segundo, ser brando e resignado, né? Sem se sentir fraco ou fracassado. Ou seja, respirar fundo e enfrentar algumas frustrações com resignação. Não gerar uma revolta, uma raiva que vai nos baixar o padrão vibratório, né? E por fim, quando nada mais tiver jeito, o perdão resolve tudo. Aquele perdão trazido pelo Evangelho. E o principal perdão é o auto-perdão, né? A gente aceitar os nossos erros como fazendo parte da nossa vida, como fazendo parte da característica humana de nós mesmos. Então, o Flávio, ele resumiu bem o caminho que a gente deve trilhar, né? Para realmente a gente se prevenir de uma depressão, de um estado depressivo. E se por acaso desenvolvê-lo, a gente busca as terapêuticas disponíveis na medicina e busca as terapias complementares que com certeza vão contribuir para a nossa recuperação, porque realmente a depressão é algo que não é fácil, não deve ser subestimada, deve ser sempre investido tratamento, orientação e todas as terapias complementares necessárias para essa superação. Então, meus irmãos, era isso que a gente tinha hoje para contribuir, né? Não é algo que a gente possa dizer que é fácil da gente executar, mas que temos que ter perseverança, né? Ter fé numa vida futura, que a gente consiga fazer boas conexões, manter as boas vibrações. Sabemos que não é muito fácil, né? Superar os desafios que nós passamos, mas estamos aí para isso, né? Fizemos essa escolha e temos que aproveitar. É isso aí, Xaxá. Boa noite a todos. Ok. Em nome da AME Mossoró, e do Centro Espírita Allan Kardec, agradecemos suas reflexões, Geiso. Geiso, seus conhecimentos aliados à sua habilidade nos transmitiu profundas reflexões, mas com simplicidade e de fácil compreensão. O assunto é por si só muito complexo, mas você foi feliz, transmitiu com muita facilidade. Muito obrigado pela sua colaboração. Temos um aviso. Amanhã, terça-feira, às 19 horas, nós temos o estudo do Evangelho. Sinto-se todos convidados para a nossa atividade semanal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu convidaria o nosso palestrante para fazer a nossa prece final. Meus irmãos, então, nesse clima reflexivo, né, vamos novamente agradecer ao Mestre Maior essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo virtualmente, mas importante a conexão dos nossos corações e mentes no mesmo ideal. Então, pedimos a Deus, ao Mestre Jesus, que nos ampare ao longo da nossa vida, despertando a nossa benevolência, fortalecendo as nossas escolhas, nos guiando na senda do bem e da luz, nos resgatando quando necessário, para que consigamos nos superar a cada dia e que nesta vida consigamos ser pessoas melhores do que aqui chegamos. Que Deus nos ilumine e nos guie hoje e sempre. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, uma boa semana. Até o nosso próximo encontro.